Tá bem calmo, bem tranquilo, né? Glória a Jesus. E atento ao que Deus irá falar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Manda, Alberto. Com muita alegria, salve, irmão, na paz do Senhor Jesus. Vamos orar nesta noite, né? Para que o Senhor possa usar o teu servo como instrumento da tua palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus, eterno Pai. Ó Deus eterno, estamos, meu Pai, na tua presença, meu Pai, nesta noite, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, neste momento, meu Pai, nós te apresentamos, meu Pai, o teu servo, meu Pai, que só possa, Deus, usar ele, meu Pai, como instrumento da tua palavra, só Deus. Que só venha, meu Pai, salvar almas para o teu reino nesta noite. Tudo isso, meu Deus, nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Com a permissão do pastor, tirar aqui um pouco a máscara. Meus queridos irmãos, quero dizer da minha grata alegria e satisfação de estar retornando aqui à cidade de Luiz Gomes, para juntos exaltarmos e bendizermos o nome do Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Trago uma saudação de paz do meu pastor Alisson Braga, ao pastor da igreja, pastor Gerson, e também a todos os nossos irmãos que aqui estão. Era para hoje ele estar comigo também aqui, mas devido a um compromisso, ele não pôde chegar aqui. Mas aqui estamos para bendizermos e exaltarmos o nome daquele que vive, que reina para todo sempre, Jesus de Nazaré. Queridos, antes de meditarmos na palavra, tomo 2 ou 3 minutos deste tempo inicial para dizer aos irmãos e tributar ao Senhor nosso Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ele seja dada toda a adoração, ao nosso amigo Espírito Santo, que já podemos sentir a sua presença em nosso meio. E cremos, irmãos, que estamos aqui aonde o ambiente é público, o teto é o céu, mas nós louvamos a Deus, porque no princípio a igreja foi inaugurada assim, estava no cenáculo, mas de repente a glória de Deus desceu e eles saíram e anunciaram a boa e preciosa palavra do Senhor. Queridos irmãos, quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que está me acompanhando, meu filhinho também, que nos apoia. Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus. Feliz em rever aqui alguns irmãos, entre eles nosso irmão Aderbal, nosso irmão Jones Mar, nosso irmão Reudisman e outros irmãos que moram no nosso coração. Que Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus. Eu sempre digo, irmãos, que é uma grande responsabilidade ministrar o Senhor na Assembleia de Deus em Luiz Gomes, né? Tem alguns irmãos aqui que fizeram parte e fazem parte da história da igreja ali em Poço Dantas. Alguns irmãos eu não alcancei esse tempo, mas alguns irmãos ali mais antigos que falam da trajetória do nosso irmão Jonismar, do nosso irmão Reudisman, que muitos se empenharam ali no princípio da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Poço Dantas. Quero render graças a Deus, irmãos, pela vida do pastor Gerson, da sua esposa, sua muito digna esposa, e toda a família do pastor Gerson. Eu tenho uma profunda admiração pelo pastor Gerson. Os irmãos não entendem de outra forma, mas a Bíblia diz que a gente deve dar honra a quem tem honra. E o pastor Gerson trouxe uma mensagem lá em Poço Dantas e eu disse a ele, até hoje ainda estou me alimentando dela. Eu sou assim, irmãos, existem pessoas, né, que têm esse tato de ministrar, mas não têm o tato de ouvir. E eu gosto muito de ouvir, irmãos. E as boas mensagens eu guardo no meu coração e vou me alimentando delas. Amém, meus irmãos? Pastor Gerson é alguém que eu tenho uma profunda admiração, profundo conhecedor da palavra, pastor. Que Deus continue abençoando mais e mais a sua vida, em nome de Jesus. Queridos irmãos, sem mais delongas, eu gostaria de vos convidar nesta noite, por gentileza, a abrirmos o texto sagrado no livro de São Mateus, no capítulo de número 2. Leremos a partir do verso de número 1. São Mateus, capítulo 2, verso de número 1. Agradeço a Deus pela vida de cada visitante
você que está nos dando a honra de estar conosco aqui. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Não saia antes do término do trabalho, porque Deus já está falando com você através dos hinos e vai continuar falando nesta noite por meio da palavra do Senhor. Queridos irmãos, quem encontrou o texto, diga amém. Nos diz a palavra do Senhor, São Mateus capítulo 2, versículo de número 1 em diante. Nos diz o texto: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e de toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com muito júbilo, ou com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Querido tecladista, me ajude, por favor. Eu fico grato. Meus amados irmãos, de forma bem sucinta, o Evangelho de São Mateus, o Evangelho na qual o Senhor nos orientou para trazermos uma palavra nesta noite, é um Evangelho de Jesus Cristo escrito por Mateus, ou Levi. E os irmãos bem conhecem a história desse homem. Mas o que nos chama a atenção neste evangelho é que os evangelistas, os 4 evangelistas do Novo Testamento, eles têm a sua perspectiva, eles têm a sua forma, eles têm o seu modelo de apresentar Jesus. Quando nós lemos o evangelho de João, nós vemos que João se empenha em apresentar um Jesus que é desde a eternidade. Um Jesus que não só é o Filho de Deus, mas que também é o próprio Deus. Nós vemos João interessado em mostrar um Jesus que não é só o Salvador do mundo, mas também é o Criador e sustentador de todas as coisas. É por isso que no capítulo 1 do livro de João, ele faz questão de iniciar o seu evangelho, não com a genealogia, mas fazendo questão de mostrar Jesus antes da criação de todas as coisas. Na perspectiva de Mateus, ele faz-nos questão de apresentar Jesus como rei dos judeus e também um rei divino, rei de Jeová. É por isso que Mateus ele faz questão de iniciar o seu livro tratando da genealogia de Jesus e enfatizando
que Jesus é da descendência da tribo de Judá, da linhagem de Davi, ou seja, herdeiro do trono de Davi. Na perspectiva de Mateus, Mateus faz questão de nos mostrar um Jesus que é rei, mas também um Jesus que é salvador do mundo. É por isso que durante todo o evangelho de São Mateus, nós vemos em pormenores esses temas se entrelaçarem, porque esta é a visão que Mateus ele quer apresentar aos judeus, tendo em vista que é bem improvável que este evangelho tenha sido escrito diretamente para aqueles que são judeus. No capítulo 1 desse livro, nós vamos ver uma ênfase, como já falei, a genealogia de Jesus. A partir do versículo 18, nós vamos ver Mateus falando do nascimento de Jesus. Mas no capítulo de número 2, e os versículos que tomamos por base, para trazer uma reflexão bíblica, tanto para a igreja, como para os amigos que nos ouvem nesta noite, e eu quero desde já liberar uma palavra profética da parte de Deus, que desce agora ao meu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui, que deixou a sua residência e veio a este ambiente em particular, atendendo um convite especial que vos foi feito. Deixa eu te falar algo especial da parte de Deus. Você não chegou aqui em vão. Independente qual seja o teu propósito, independente que às vezes você até pensou, eu não vou estar naquela cruzada, naquele convite que alguém me chamou para que eu estivesse, mas eu quero dizer para você nesta noite que Jesus marcou este ambiente para marcar um encontro pessoal com você. Aleluia. Às vezes você não vai à igreja, mas tenha noção que a igreja te ama tanto, tem o amor de Deus no seu coração, como está em Romanos capítulo 5, versículo de número 8, o amor dele está derramado em nossos corações. Nós te amamos tanto que fechamos a porta da igreja e viemos à praça pública para dizer para você que Jesus te ama e tem um plano especial na tua vida. Oh, aleluia! Abaxandaraia. Olha só o que o texto diz, irmãos, há um ambiente espiritual de Deus aqui. Alabaxuri Micaia. Queridos, a Bíblia diz no capítulo 2 que magos do Oriente, e quem estuda a Bíblia mais do que eu sabe que esses magos eram versados em ciência, eram versados em alguma sorte de conhecimento para aquela época. Alguns dizem, alguns comentaristas chegam a dizer que esses magos estudavam astrologia, que esses magos estudavam ciências humanas, que esses magos estudavam medicina, e eles estavam atentos diante do seu conhecimento a algumas profecias dos judeus. É tanto que o capítulo de número 2 diz que eles deixam, guiados por uma estrela, a localização que eles estavam. Nós não sabemos de qual a real origem desses magos, embora que alguns tentem supor, mas não sabemos a real origem dele, não sabemos a quantidade de magos que vieram, porque a Bíblia não revela, mas a história bíblica que é narrada por Mateus diz que esses homens, guiados por uma estrela, eles agora deixam a sua terra e vêm em direção à região da Galileia, aonde Herodes o Grande reinava. E o interessante é que nos diz o texto, verso de número 2, diz assim: e perguntaram eles, veja só o que o texto diz, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Alguns que dizem que esta estrela
foi um alinhamento de planetas para aquela época? Eu não sei. A Bíblia diz que foi uma estrela que apareceu. Há outros que dizem que esta estrela foi uma demonstração do poder de Deus para que esses homens fossem guiados. Há outros que dizem que esta estrela foi um milagre da parte do Eterno para chamar a atenção desses homens para o nascimento do Messias. Eu sei de uma coisa, deixa eu dizer a você: existem coisas que a gente recebe no nosso quarto quando nós estamos dobrados e debruçados na palavra, mas existem coisas que a gente recebe quando está sentado em uma cadeira, em um púlpito desse. E quando eu estava aqui sentado, ainda refrisando os últimos pontos do que eu iria falar nesta noite, me chamou a atenção uma coisa nesta estrela, pastor Gerson. Essa estrela, essa luz que brilhou para os magos, foi tão importante que fez eles saírem do comodismo, do lugar onde eles estavam, tomarem uma posição, saírem da região em que eles estavam e irem em direção à vontade de Deus. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos escrito no livro de São João, capítulo 12, que Jesus também é luz para o mundo. Jesus é luz que alumia nas trevas. O que o Senhor está querendo dizer, irmão Edivaldo? Que nesta noite está brilhando uma estrela. Apocalipse diz que ele é a resplandecente estrela da manhã. Livro de João diz que ele é luz. Salmo 119 também nos diz que a palavra dele é luz, que alumia o nosso caminho. Está brilhando uma luz nesta noite, e esta luz vai te fazer sair da posição em que estás para trilhar o caminho em direção à boa vontade de Deus. Aquela luz tirou aqueles homens do Oriente e levou eles para a Galileia. Sabe quem te trouxe aqui? Foi esta luz. Sabe quem permitiu você chegar aqui no culto? Foi essa luz. Irmão Edivaldo, como é que essa luz brilhou? Essa luz brilhou a partir do momento que alguém chegou na tua casa e disse para você: hoje tem culto. Essa luz brilhou a partir do momento que alguém chegou até você e disse assim: você é nosso convidado especial hoje para ouvir a palavra de Deus. E esse convite, essa luz que brilhou, fez você deixar a sua residência e chegar até aqui, porque existe um propósito especial da parte de Deus. Em segundo lugar, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que foi que essa luz fez, essa estrela fez? Esses homens foram para Galileia procurar direção. E quando eles chegam lá, juntamente com o rei Herodes, aí ele diz: onde está? Onde é o local que vai nascer o menino? Que irá governar, que irá ser rei? E Herodes, sem saber da resposta, sabe o que ele diz? Vamos consultar aqui os principais dos sacerdotes, vamos consultar os escribas, para que eles consultem a lei, a profecia. E através da profecia, ela vem apontar o caminho de onde é o local que esse menino irá nascer. É por isso que a Escritura diz, amados irmãos, e está no verso de número 5, e eles disseram: é em Belém de Judá que ele vai nascer. O versículo de número 6, a minha versão não diz, mas existem versões que os irmãos estão aí, que vai dizer assim: e tu, Belém Efrata, porque a geografia bíblica diz que existia outras Belém, mas Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz no meio do seu povo. Deus não deixa ninguém confundido. Essa luz direcionou esses homens. Quando eles saíram da presença de Herodes, sabe o que foi que aconteceu? Aleluia! Oi, já está aceitando Jesus? A luz está brilhando entre nós. Tu que matroforgia sé. Alabrachou de cair.
Eu determino em nome de Jesus que os planos do diabo para esta noite caem por terra, porque a luz que liberta já está brilhando neste lugar agora. Aleluia. Meu pastor, estou na sua direção. Quer orar agora? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esta pessoa está aceitando Jesus como Salvador. Vamos ficar de pé, fazer uma oração. Aleluia. Glória a Jesus. É irmão do irmão vô, né? Irmão Ailton. Mazinho, que a luz de Jesus permaneça sobre a sua vida. Glória a Deus. Cadê irmão Genilson Feliz? Chega, irmão Jair. Chega aqui ao lado dele para orarmos junto com ele. Glória a Jesus. Ó Deus, nós te louvamos, porque a luz do Evangelho tem resplandecido neste lugar, através da tua palavra, do teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela vida deste homem que aceita a ti como Salvador, entregando a sua vida a ti. Ó Deus amado, nós te pedimos, conforme a promessa da tua palavra, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida, e que a tua graça venha sobre ele todos os dias e momentos, Pai, de tal forma que ele permaneça firme até o dia da tua volta, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão Genilson agora vai conversar com ele aí, e nós vamos continuar ouvindo a mensagem nesta noite. Aleluia. Meus irmãos, a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Aleluia. E os céus estão abertos para nós aqui, irmãos. Em primeiro lugar, nós estávamos dizendo que essa luz é uma luz que nos tira do ambiente em que nós estamos. E que ambiente o ser humano está? O ambiente de pecado. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Aí o versículo de número 2 diz assim: vocês andavam conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das trevas. Mas o que alegra o meu coração na carta paulina aos Efésios é que Paulo diz assim, que ele nos tirou deste ambiente, aleluia, nos deu vida e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esta luz nos tira do ambiente de pecado, do charco de lodo, como diz o salmista, e agora nos faz assentar nas regiões celestiais, como disse Paulo quando escreve aos Efésios. O que nós estamos dizendo aqui é que esse Jesus, ele quer tirar do estado, você do estado de condenação, do estado de perdição, quer te dar uma vida nova, uma vida de esperança, e a certeza de que quando a trombeta soar, nós subiremos em direção às mansões celestiais. Escute! Em segundo lugar, essa luz, ela nos tira da situação em que estamos. Em segundo, ela nos direciona. Como assim, irmã Edivaldo? A Bíblia diz que quando esses magos saem da presença do rei e vão em direção a encontrar Jesus, o texto diz, amados irmãos, que a luz aparece de novo. E essa luz vai adiante deles. E a luz só para em cima da casa aonde Jesus estava. O que é isso, irmã Edivaldo? É direção. Quem sabe você está aí no meio deste povo todo, no meio desta multidão, está sem direção, está sem saber o que fazer. Chegou neste trabalho aqui, neste culto, e não sabe que direção tomar. Muitos de vocês que estão me ouvindo agora, preste bem atenção nisso que eu vou dizer.
estão em um conflito na vossa mente. Eu aprendi com os meus pais de uma forma, e vem agora este povo e nos ensina o evangelho de outra forma. Que direção tomar? Se nós formos olhar no contexto brasileiro, nós vamos ver muitas religiões. E a palavra religião quer dizer, vem do seu original latínico, religare, e é a tentativa do homem nas suas forças de se autoligar a Deus. E nessa tentativa o homem às vezes sai do caminho certo, da direção certa, da posição certa, e não sabe qual é a direção correta que deve tomar. Mas assim como aqueles magos foram orientados pelaquela luz, eu quero dizer para você nesta noite que está descendo a orientação de Deus para a tua vida nesta noite. Os olhos do teu entendimento vão clarear nesta noite, porque Deus vai te dar uma direção, e não sou eu que vou dar, mas é a palavra que eu prego, é o Jesus que eu prego, essa luz que irradia o ser, o mais profundo do ser humano, assim como ela direcionou os magos. Jesus está dizendo para você nesta noite: eu vou te dar uma direção. Aleluia! Quem sabe você está vivendo de acordo com a direção do mundo. E na direção do mundo, a Bíblia diz que há caminhos. O sábio Salomão, ele diz: há caminho que para o homem parece ser bom, mas o final dele é caminho de morte. Aos teus olhos você está trilhando um caminho correto, mas às vezes o final dele é final de morte. Mas Jesus nos reuniu hoje aqui para dizer a você nesta noite que tem uma nova direção de Deus para a tua vida. E deixa eu dizer algo da parte de Deus, que quando eu estava sentado, o Senhor ministrou ao meu coração. Quem sabe você está ouvindo até uma voz dizendo para você assim: tira a tua vida, porque não existe mais solução para você. O fim, o melhor é você pegar uma arma e atentar contra a sua vida, porque você está tão decepcionado com as tuas emoções, com as tuas escolhas, porque o que você fez até agora só é decepção. E parece que o diabo está falando no teu ouvido e dizendo: a situação se resolve se você tirar a sua vida. Mas eu quero dizer nesta noite, debaixo da autoridade que há no nome de Jesus, e debaixo da autoridade desta palavra, que você não vai atentar contra a sua vida. Sabe por quê? Porque há alguém aqui que é Jesus, e Ele vai te dar uma direção diferenciada. Vai repreender este pensamento contrário, vai repreender esse desejo maligno. A luz que é Jesus vai brilhar hoje aqui, já está brilhando, e Ele está dizendo para você: eu vou te dar uma nova direção. Oh, aleluia! Sabe o que é que o texto diz? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. O texto sagrado nos diz assim: olha, aquele homem chamado Saulo achava que estava na direção correta, pega cartas e vai até Damasco prender os cristãos. Mas a Bíblia diz no capítulo 9 do livro de Atos que um clarão, diga comigo, uma luz, mais forte, uma luz. Eita, aquela luz é tão poderosa, irmão Tiago, que derruba Saulo do cavalo. Porque deixa eu te dizer uma coisa: você pode ser grande como for, você pode ter o pensamento duro como for, o coração duro como for, mas o profeta diz que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Alai, shurimi calabaia. Você pode se considerar grande, mas esta luz ainda derruba alguém do cavalo para se prostrar em terra e revelar a grandiosidade do Evangelho. O texto diz que Paulo em terra ouve uma voz que sai de dentro daquela luz. Eita! Uma certa vez eu estava ministrando sobre a palavra de Deus. Entenda uma coisa: a palavra que nós falamos aqui, ela não só é verbal,
A palavra de Deus é diferente do que o homem fala, porque a palavra para nós é uma forma de comunicação, e nós utilizamos ela na forma verbal. Mas Deus, quando fala, não só é na forma verbal. Veja que no livro de Gênesis capítulo 1, quando Deus diz assim: haja luz, verbal, mas aquilo que ele fala se concretiza. A palavra que Deus diz não é só verbalização, o que ele fala se concretiza. É por isso que Isaías diz assim, que a palavra de Deus não volta para ele vazia, mas antes ela cumpre todo o seu propósito. O que o senhor está dizendo, irmão Edivaldo? Eu estou dizendo que aquilo que eu estou falando aqui, aos olhos de muitos, parece apenas uma verbalização, mas quem tem esta autoridade de entrar na dimensão espiritual, sabe muito bem que enquanto eu falo aqui, está havendo um rebuliço no mundo espiritual, porque algo está tomando forma, liberdade está acontecendo, Deus está visitando corações, porque não é só palavras atiradas ao vento, mas é o próprio Deus introduzindo a sua palavra no coração do homem. Tem pessoas aqui que estão sentindo o seu coração arder. Tem pessoas que estão aqui e estão sentindo algo diferente, como nunca sentiram na sua vida. Não se espante, este ambiente é um ambiente espiritual. Não se espante, isto que você está sentindo é porque Deus está falando ao teu coração esta noite. Vou finalizar. Irmãos, eu não ia nem falar sobre isso. O texto era esse. Mas eu ia falar sobre os 3 presentes que Jesus recebeu. E quando eu estava ali sentado, esse irmão aí disse para mim: tem hora que a gente diz assim, vou pregar isso. Aí quando chega no culto, aí Jesus disse assim: não, você vai pregar o que eu quero. Aí eu disse: Jesus, é de ti mesmo. Aí veio aquele irmão que cantou J. Neto. Aí disse: de repente uma luz brilhou. Eu disse: Jesus, eu não vou mais para onde? Eu vou mais para onde? Essa luz direciona. Deus disse: Saulo, levanta-te, entra em Damasco. Eu lá vou conversar contigo, o que é que vai acontecer? O texto diz que Deus fala com Ananias: Ananias, vai à rua chamada direita, porque Deus sabe o endereço de todo mundo. Deus sabe o endereço de todo mundo. Não existe nada por acaso, irmãos. Olha na rua chamada direita, na casa de um certo Simão, curtidor. Lá tem um homem chamado Saulo. Ele está cego porque eu me revelei para ele, mas ele está esperando que alguém vá lá. Aí Ananias disse: Senhor, de muitos eu tenho ouvido falar desse homem. Ele tem perseguido o teu povo, porque a gente gosta de